e derrubou o nosso fio de internet. Então nós vamos tentar tocar essa live hoje via celular 4G. Ocorre que o 4G aqui na casa também oscila muito, então pode ocorrer que durante a reunião esse sinal caia, ele pode voltar, mas o que a gente pede é que todos permaneçam ligados à casa, conectados em oração, porque os trabalhos irão acontecer da mesma forma como sempre aconteceram às segundas. Tá ok? Esperamos a compreensão de todos vocês. Muito obrigado. Boa noite, amigos. Paz e luz a todos. E que sejamos envolvidos no amor de Jesus, para que possamos, nesse instante, fazer parte desse trabalho de amor e caridade. Pedimos licença para adentrar os vossos lares, contando com as boas vibrações de todos, junto aos espíritos benfeitores. Que através das vossas vibrações, possamos tê-los aqui em espírito para a sustentação da nossa reunião. Quando nesse instante, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, nos acalmando, nos serenando, deixando de lado os nossos afazeres, as nossas preocupações, para vivenciarmos somente a necessidade espiritual. Vamos assim, pedindo para que todos nesse instante possam estar ligados a nós e conectados e fazermos parte da grande seara de Jesus. Vamos saudando a toda a espiritualidade amiga que se encontra presente nesse instante. Saudando os nossos anjos de guarda, esses irmãos queridos que nos acompanham nessa romagem, se alegrando com as nossas conquistas, nos intuindo e nos ajudando nas nossas aflições. Vamos também saudando as equipes de segurança e proteção desta casa, aos irmãos marianos, franciscanos, às freirinhas de Joana, aos espíritos do bem que foram até a natureza trazer a seiva necessária para a limpeza e equilíbrio deste ambiente. Vamos agora saudando esse irmão querido, o nosso querido irmão Romano, que mantém essa casa bendita de portas abertas, recebendo a todos sem distinção, que com a sua equipe de romanos faz a guarda desse ambiente. Vamos agora saudando ao Dr. Bezerra de Menezes, médico querido de todos nós, que há tanto pedimos. Por favor, Dr. Bezerra, junto com seus médicos e enfermeiros, possam nos trazer os lenitivos e bálsamos de que formos merecedores, tanto as pessoas que estão aqui presentes, quanto as pessoas que nesse instante estão focadas na reunião, e pedindo e se conectando às suas falanges espirituais. Vamos assim também saudando a nossa querida Mãe Santíssima, essa Mãe intercessora de todos nós, junto a Deus e a Jesus, que compreende tão bem a nossa condição de encarnados e que nos cobre sempre com seu manto azul de proteção. Que ela possa estender essa proteção a todos que estão conectados conosco nesse instante e a essa casa bendita de oração, para que a nossa reunião corra com tranquilidade. E agora, como mãe que é, nos leva até o nosso irmão Jesus, esse irmão incondicional de todas as nossas horas, que pacientemente aguarda pelo nosso progresso espiritual, jamais desistindo de nós. Mestre querido, ajuda-nos nas nossas imperfeições, mas aceita o nosso trabalho humilde na tua seara. E leva-nos a Deus nosso Pai, fonte eterna de toda a vida, que proporciona a todos nós o livre-arbítrio nas nossas escolhas e que também nos dá todo dia a oportunidade de sermos melhores. E assim,
Já com o coração refeito e harmonizado com as forças espirituais desta casa, nós vamos envolvendo nosso irmão Felipe na prece de abertura da nossa reunião. Estejamos com Jesus, com a graça de Deus. Queridos irmãos, vamos nos conectando a essa casa, ao Mestre Jesus, para mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de alegria, mais uma noite de reencontro. Saudamos ao irmão Romano, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, e a Mãe Maria. Que possamos todos manter a nossa vibração positiva, estarmos conectados a essa casa, e que se inicie mais um Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. E agora, nesse momento, harmonizados que já estamos, vamos envolver a nossa companheira Verônica em vibrações positivas que ela nos trará o Evangelho da noite de hoje. Estejamos com Jesus, com a graça de Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos novamente juntos. E antes mesmo de a gente adentrar no tema desta noite, eu gostaria de relembrar um gesto feito por nosso Mestre Jesus, enquanto aqui encarnado, que muito, muito ele amava fazer, que era reunir os seus apóstolos, estar com as multidões, justamente para compartilhar os seus ensinamentos de amor. E é justamente isso que nós fazemos. Todas as vezes, meus irmãos, que a gente se encontra a praticar, vamos dizer assim, esse grande gesto que Nosso Senhor nos trouxe lá atrás, há 2000 anos, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar neste momento, mas escolhemos estar juntos, para juntos aprendermos o ensinamento do Mestre. Então, há um clamor na espiritualidade, há um pedido, mais do que nunca, para perseverar, boa, Tânia, no Evangelho no lar. Trazer esse Jesus, esse Mestre para dentro da nossa casa, para dentro da nossa morada, para as nossas vidas. Então, como eternos pedimos a esse Mestre amoroso que nos ajude a compreender essa noite a sua palavra, o seu Evangelho, sempre repleto de amor. O tema desta noite é considerado pelos grandes estudiosos do Espiritismo um dos pilares da doutrina espírita. Eu, particularmente, acho um dos mais ricos a nível de reflexão. Colocado de forma muito didática no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, nos traz a priori revelações importantíssimas sobre os planos do nosso Pai Maior. Para vocês terem ideia, os espíritos já começam a nos conduzir um novo olhar, a etimologia de 3 palavras: a casa, a morada e o lugar que Jesus nos prometeu preparar.
com o título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, os Espíritos nos esclarecem que a palavra casa se refere ao universo infinito. Então, a gente já começa a noite afirmando que todos estão na casa do Pai. Você pode até estar distante do Senhor, mas Ele permanece com você. Primeiro, porque o ama incondicionalmente. E segundo, porque você habita a sua casa. A morada já entra em outro contexto. Se refere a estacionamento, identificação, porque você mora com quem você tem afinidade. Desta forma, a nossa condição evolutiva espiritual de cada um nos levará para que morada e nos explica por que aqui estamos. E lugar, porque Jesus nos promete: me vou para vos preparar um lugar. Aqui Jesus, segundo o expositor espírita Saulo Lemos, fala a palavra topos, que vem de topografia, que significa ocupar um determinado território. Mas Jesus inicia uma mudança não só física, mas de vibração, de pensamentos, de sentimento espiritual. Prepara um estado dentro de cada um de nós para ali habitar. Desta forma, meus amigos, são esses elementos que compõem a estrutura de todo este capítulo. Mas fica muito claro aqui que temos duas vertentes a refletir: moradas exteriores e a morada interior. Moradas físicas e moradas espirituais. Aspecto individual e aspecto coletivo. Allan Kardec já inicia mostrando os aspectos individuais, os diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, os espíritos ocupam as moradas distintas de acordo com a categoria que se encontram na escala espírita, denominado ordem. Primeira ordem, espírito puro; segunda ordem, espíritos bons; terceira ordem, espíritos imperfeitos. Depois Kardec adentra nas categorias de diferentes mundos. Mundo primitivo, destinado às primeiras reencarnações da alma, a característica principal, selvageria. Mundo de provas e expiações, aqui é uma variedade de espíritos, mas a sua característica são muitos vícios e imperfeições morais. Aqui também recebe de outros planetas adiantados os degradados, que não acompanharam a evolução moral dos seus habitantes, ou seja, recebe os exilados revoltosos. Santo Agostinho fala que no mundo de provas e expiações, o espírito que encarna enfrenta a perversidade do homem e as tempestades da natureza. O mundo de regeneração está destinado às almas que ainda têm o que expiar, mas aqueles aurem novas forças, porém ainda na matéria sofrem os seus efeitos. Eles não são totalmente felizes, mas já vislumbra a felicidade. E é um mundo de transição, de prova de expiações para o mundo ditoso. E os mundos ditosos, aí sim, o bem sobrepuja o mal. Mundo celeste divino, morada dos espíritos depurados. Aqui o amor é pleno. Mas, meus irmãos, quando a gente começa a estudar e a ler, percebe-se que tem uma lei divina que sobressalta. A lei que é destinada a toda a criação do nosso Pai maior, a lei do progresso. Não só os espíritos evoluem, mas os próprios mundos evoluem. E o Espírito Emmanuel nos afirma que há, sim, mundos hospitais, mundo escola, mundo prisões, deixando claro que a progressão dos mundos tem uma característica e objetivos dependendo da necessidade dos seus habitantes. O nosso orbe terrestre se encontra nesse processo de mundo de prova de expiações para um mundo de regeneração. A literatura é vasta. Eu, particularmente, gosto de Transição Planetária, o livro do Espírito Manuel Filomeno, de Valdo Franco. Gosto de Transição Planetária de A a Z, do Espírito Ramatiz, e gosto do livro Despertar,
de Haroldo Dutra. Mas, nesse capítulo, o brilhantismo de Allan Kardec coloca como item destinação da Terra. E eu achei tão bonitinho ele usar a palavra destinação, porque vai de encontro à promessa de Jesus: me vou para vos preparar um lugar. Ou seja, meus irmãos, esse planeta e todos os seus habitantes estão destinados a um mundo divino e espíritos puro. Este é o plano de Deus. Não obstante, há uma mensagem muito profunda nas entrelinhas deste conhecimento. E isso fica latente quando você lê a obra A Gênese de Allan Kardec, principalmente o capítulo 28. Quem nos dá a resposta? A ciência. A gente olha uma noite como essa, de um céu estrelado, a gente tem, meus irmãos, alguns números que são assustadores e tão imagináveis dos cientistas. Para vocês terem ideia, a luz, a luz, ela, no espaço, ela corre a mais de 300 mil quilômetros por segundo. Os cientistas afirmam que há mais de 2 bilhões de galáxias, que estão em torno de 100 bilhões de sóis. A nossa galáxia está em volta de uma estrela chamada Alcione. Quanto que vocês acham que para atravessar a nossa galáxia, Via Láctea, em quanta espessura de um ponto a outro demora? 10 mil anos-luzes. Em quanto diâmetro? 100 mil anos-luzes. A tão famosa galáxia Andrômeda, tão conhecida por nós, está a 2,5 milhões de anos-luzes da nossa. Ou seja, a gente sai daqui dinossauro e chega lá ser humano. Mas os cientistas vão mais além. Eles descobriram que há outras muito mais distantes, 13 bilhões de anos-luzes da nossa galáxia. Aí sim, a gente sai mineral e chega lá espírito puro. Mas, para vocês terem ideia, porque o assunto é muito mais vasto do que a gente está apresentando, a NASA lançou no espaço 2 sondas, com o objetivo de ultrapassar o limite do nosso sistema solar, de encontro a essas galáxias. Essas sondas, a segunda, há 3 anos atrás, trouxe uma informação que se encontra no limite do campo magnético da nossa galáxia. E eles garantem que essas informações vão se unir às outras sondas que eles vão lançar em 2024. E aí a gente quer acreditar que só tem a gente nesse universo. Aí a gente quer acreditar que a humanidade só está aqui. Aí a gente quer acreditar que matéria é aquela só que a gente vê e que a gente toca. Mas a pergunta que não quer calar é bem mais profunda do que essa. Qual o conceito de Deus nesse quadro? E é a doutrina espírita que dá a resposta mais lógica. Um Deus cósmico, não mais um Deus tribal, como diz Haroldo Dutra. Porque o Espiritismo não fala para o ser humano, o Espiritismo fala para o espírito imortal. Porque para pertencer a esse Deus, você não precisa da cor da pele, você não precisa falar certas línguas, você não precisa nascer em um determinado local, você não precisa sequer de um corpo, porque é a religião do amor cósmico. Por isso, Kardec coloca tão bem: há muitas moradas na casa de meu Pai, deixando claríssimo que o Evangelho não é um ritual, não é uma crença para ser praticada em uma cidade, por exemplo, a nossa aqui de Santo André. Não, o Evangelho é um código moral que ultrapassa as fronteiras das galáxias. Então, meus irmãos, fica muito óbvio a mensagem aqui entre linhas, que o mesmo Evangelho que Jesus nos ensina de conduta moral e espírito em excelência vai servir para aqueles habitantes quando aquela sonda da NASA lá no seu destino chegar. O meu Pai, o Pai de vocês, é o Pai de todo o universo. E um dia nós todos vamos interagir. Este é o plano de Deus.
Não obstante, hoje nós temos condições de afirmar, graças à doutrina dos Espíritos, graças a toda a obra do codificador Allan Kardec, graças às obras, digamos, não secundárias, mas complementares da Pleiade de Espíritos Divinos, que todo conhecimento, desde o menorzinho que a gente está colocando aqui, aqueles que a ciência nos mostra em todas as suas vertentes, tem que estar ceifada no crescimento moral. Tem que estar ceifada na essência do Evangelho de Jesus, de amor, de justiça, de caridade, porque sabe o que vai acontecer? Fora disso, meus irmãos, apenas arrogância. E é por isso que Kardec, nesse capítulo 3, coloca no item 1, um relato do evangelista João, de uma fala de Jesus para os seus apóstolos, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E Jesus diz aos apóstolos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Sabe o que resplandece nessa mensagem de Jesus? Consolo. Eu bato na tecla do meu grupo de estudo, no Evangelho no Lar, na minha família, que essa é uma das passagens mais consoladoras que Jesus pôde nos apresentar. Pois foram ditas tais palavras, meus irmãos, logo após a última ceia, antecedendo o seu martírio e a sua crucificação. Jesus preparava os apóstolos para graves dores. E aí a gente começa a compreender um pouquinho, porque a sua fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, dita naquele momento, pois Jesus consolava, preparava, fortalecia, redimensionava os apóstolos para o que ainda estava por vir. Porque a misericórdia divina é isso mesmo, ela antecede. Ela vai colocando uma bengala, vai colocando um apoio, vai colocando uma estaca para quando a dor chegar, a gente ter onde se apoiar. Jesus preparava os seus apóstolos para um momento muito difícil, a sua partida. O que acontece com a gente? A partida dos nossos entes queridos. Com Jesus a gente aprendeu que a distância às vezes é necessário para que todos cresçam espiritualmente. Que por vezes a distância temporária, porque ela é temporária, fortalece o amor, sublima relações, para que o encontro seja, meu irmão, de fato verdadeiro, puro e feliz. Mas, ao mesmo tempo, Jesus deixava claro que, apesar de distante, falava para os apóstolos, ele estava apenas em outra morada, porque ele estava na mesma casa do Pai. Por isso, suas primeiras palavras foram: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E foi, meus irmãos, nessa fala de despedidas que Jesus fez a sua promessa do seu projeto. E ele pega, Jesus, e fala para nós: eu vou preparar o lugar, mas depois de preparar, volto e os tomarei para mim. Para onde eu estiver, vocês também estejam. Tudo para dar procedimento a uma obra que já começou há muito, muito antes de que todos nós tivéssemos consciência de nós mesmos. E Jesus começa um projeto de construir a sua morada dentro de cada um de nós, no qual ele habitará para toda a eternidade. Este é o plano de Deus. E ao olhar, ao observar tanta informação, tanta riqueza, para variar,
eu vou estudando e vou chorando, porque eu acho que é a idade, minha gente. Não sei, eu começo a estudar, vejo a grandeza de Deus, a misericordiosa, a sua misericórdia, fico tão emocionada, e já vou lendo e já vou me emocionando. Percebi o seguinte, que depois de toda essa reflexão sobre a bondade de Deus, tive que me conectar com alguém que Jesus viveu, muito próximo de nós. E aí, eu me lembrei do apóstolo Pedro, da sua trajetória. Vários livros espíritas falam da trajetória de Pedro. E eu tenho um carinho especial por Humberto de Campos, no livro Instantes da Vida. Ele fala com muito carinho. E aí alguém pode estar a perguntar, por que Pedro? Por que não um outro? Porque Pedro é tão agente, né? Impulsivo, ranzinza. Era o primeiro a apontar o defeito dos outros. Mas Jesus viu naquela pedra um diamante a ser lapidado. Na época que estava, né, com Jesus, Pedro se sentia muito, mas muito forte. Também com Jesus ao lado. O amor encarnado só podia se sentir forte. Mas Pedro edificou a sua fortaleza na presença física de Jesus. E Jesus sabia disso. E por isso era tão importante, entre outros, partir. Para que Pedro construísse, edificasse a sua fortaleza em seu coração. E aí eu chamo vocês para refletir. A gente comete o mesmo erro. E eu não estou falando de buscar consolo, porque isso faz parte de todos nós. Eu estou falando de edificar, de sedimentar a palavra do Evangelho que nos fortaleça. Na verdade, Pedro, em toda até Jesus partir, tinha essa consciência que ele aguentaria qualquer coisa. E Jesus sabia tanto disso, que chamou Pedro uma noite anterior ao seu martírio e disse assim: Pedro, eu me vou e você não poderá ir. Imediatamente, como assim, Senhor? Eu irei onde tu fores? Pedro, naquela paciência de Nosso Senhor, né? Pedro, aonde eu vou, ainda não poderás ir. E Pedro, estás duvidando da minha fidelidade, mestre? Morrerei por ti, se preciso for. E o que aconteceu, a gente sabe no dia seguinte. Ele não negou uma, nem duas, mas 3 vezes. E quando Jesus partiu, Pedro vislumbrou toda a sua fragilidade. Porque o sofrimento faz isso. Ele nos desnuda, ele tira todas as nossas máscaras. A gente se vê exatamente como a gente é, desse tamanho. E Pedro sentiu aí a necessidade de trazer o mestre para dentro de si. Porque ele compartilhar o pão com Jesus, compartilhar a moradia, mas ele não compartilhar o coração. E aí, meus irmãos, começou 30 anos de luta de Pedro para poder edificar sua fortaleza nessa morada. Depois de um tempo, Pedro, junto com Tiago Menor, fundou a primeira casa de benemerência do mundo, a casa que é base para qualquer outra casa de caridade, a Casa do Caminho em Jerusalém, para dar testemunho não só da verdade, mas principalmente do amor do Evangelho de Jesus. Pois como diz o Espírito Emmanuel, em oratória de educação, a exemplificação é explicação. Mais um dia, Pedro, na Casa do Caminho, acordou com a pá virada, como às vezes acontece com a gente, irritado, não estava bem aquele dia. Ele atendeu o dia inteiro sem paciência, e eram muitos necessitados. Pedro atendeu leprosos, pessoas com doenças mentais. Chegou no fim do dia, o sol nem tinha ainda se posto, Pedro estava exausto e decidiu: chega. Não, chega. Amanhã a gente continua esse atendimento. Não aguento mais não. E literalmente foi colocando para fora os necessitados e fechou a porta.
No que ele fechou a porta, bateu. Pedro, mais do que rápido, lá de dentro, disse: já falei que acabou o atendimento. Mas o necessitado bateu e adentrou. Pedro já se armou com 3 quentes e 2 fervendo. Como diz lá no Nordeste, com uma gota. Porque nisso aí a gente é bom, né? E já falou, já não falei que não é mais para ter atendimento hoje, volto amanhã. Mas aquele necessitado deu 3 passos à frente, e a luz que ainda restava lá fora bateu em seu rosto, e Pedro reconheceu Jesus, que lhe colocou o olhar mais triste que ele podia já ter visto. E Jesus disse a Pedro: Pedro, eu só pedi para você apacentar as minhas ovelhas. Pedro colocou as 2 mãos no rosto e caiu em prantos convulsivos. Quando acabou, ele olha e Jesus já tinha sumido. E assim, meus irmãos, acontece ainda com a gente. É Jesus a falar a cada um de nós: filho, filha, eu só pedi, só mais um pouquinho de paciência, só para ser um pouco mais amigo. Eu só pedi para apacentar a família que você escolheu. Eu só pedi um pouco mais de amor, um pouco mais de perdão. E sabe qual foi o fim da trajetória de Pedro? A pedra virou rocha, edificada no amor. Pedro se tornara um consolador que nem o mestre, porque já não era mais Pedro, era Jesus agindo por meio dele. E é isso, meus irmãos, que Jesus vê em cada um de nós um Pedro, uma pedra, um diamante a ser lapidado. Mas nós precisamos edificar a nossa fortaleza nessa morada, porque a partir dessa vai ser reflexo às outras. Quando perguntaram a Gandhi qual é o caminho para a paz, Gandhi disse: não há caminho para a paz é o caminho. E como é que você tem paz? Como é que você edifica a fortaleza em seu coração? Como é que você traz Jesus para você? Servindo. De manhã, à tarde, à noite. E quando a gente dorme, a gente vai para o espaço também servir. Não tem outro caminho. Servir a sua família. Servir o necessitado transuente, que a gente pensa que passou ali por acaso. Servir o necessitado sistemático, as famílias que estão sempre a nos solicitar ajuda. Servir na seara de Jesus, mas no qual Jesus quer onde você sirva, e não a gente escolhendo o trabalho. No mais, meus irmãos, eu gostaria de finalizar esse tema tão profundo, tão difícil, com uma mensagem que a boa nova é uma mensagem de esperança. O Evangelho de Jesus é uma seta que aponta para o futuro, porque está nos planos de Deus que todas as imperfeições um dia seja sanada, porque só o bem é forte o suficiente para ser eterno. Então, que hoje cada um de nós juntos possamos realmente ouvir com a voz do coração as palavras de Jesus dita àqueles apóstolos há 2000 anos, que a gente traga o Mestre para a nossa casa, para a nossa morada, para a nossa vida, vivenciando o seu Evangelho. E que por mais que essa pandemia, por mais que cada um traga a sua tristeza e seu sofrimento, porque só cada um sabe, porque dor não se compara, dor se ampara. A gente escute Jesus a falar hoje à noite: filho, filha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. A casa do meu Pai tem muitas moradas.
Que Jesus abençoe a todos. E assim, irmãos, depois das palavras edificantes do Evangelho da noite, vamos passar para a segunda etapa da nossa reunião, quando faremos os tratamentos magnéticos espirituais. Salientando que hoje nós estamos tendo problemas técnicos, mas nós não desistimos. Então, mesmo que hoje não tenha a descrição das curas, podemos todos em pensamento estarmos conectados com esse momento tão importante da nossa reunião, que muito podemos fazer pela nossa própria cura e pela intenção daqueles a quem pedimos. Vamos juntos, nesse instante, nos prepararmos, abrirmos os nossos corações para os tratamentos espirituais que, com certeza, a espiritualidade amiga concederá a cada um de nós, estando aqui presente ou não, mesmo nos lares, porque para a espiritualidade não há barreiras. E agora, nesse instante, vamos envolver a nossa companheira Lu Araújo, que fará a prece pelos tratamentos, com a graça de Deus. E assim, vamos todos juntos, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, formando uma enorme corrente de doação de amor, doando tudo aquilo que de melhor tivermos em nossos corações, participando assim, ativamente, dos tratamentos espirituais magnéticos da noite de hoje. Porque sabemos que quando doamos, nos tornamos merecedores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, com a graça de Deus. E nesse momento, vamos passar para as vibrações gerais da noite de hoje, onde todos nós teremos a oportunidade de doar aquilo que for de mais puro dos nossos corações. É uma oportunidade que o alto nos oferece para nós trabalharmos na seara de Jesus pelos mais necessitados do que nós. Vamos então, envolvendo a nossa companheira Lisa, que fará a prece e as vibrações pelas águas fluidificadas, pelos passes, também por todos aqueles a quem nós temos as intenções dessas vibrações, que nesse instante possamos usar o poder do nosso pensamento, que levará até eles as nossas súplicas. Estejamos com Jesus, com a graça de Deus. Pai amado, querido e amado Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de trabalho, agradecemos pelas palavras do Evangelho, que elas possam frutificar em nossos corações. Que possamos nesse instante retribuirmos da melhor forma possível, doando aquilo que de melhor existe em nós, em favor de tantos necessitados. Rogamos pelo nosso planeta, nesse momento de transição, onde tantas dores acontecem.
em que tantos momentos nos sentimos sem esperança, com a nossa fé vacilante, como se fôssemos náufragos, sendo jogados de um lado para o outro. E é nesse momento que precisamos firmar o nosso pensamento em Jesus, sabendo que Ele comanda tudo. E a esse Mestre querido, nós rogamos pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos de humanidade e por toda a natureza que nos sustenta a vida. Rogamos por todos aqueles que dirigem, que detêm poder e autoridade nas suas mãos, para que saibam fazê-lo segundo os teus santos desígnios. E também te rogamos por todos aqueles que se equivocam no caminho, abusando da autoridade, cometendo a vaidade, a corrupção e o prejuízo ao próximo. Pedimos por todos aqueles que padecem com a fome, com a miséria, com as guerras, com os flagelos coletivos e sociais, com as intempéries da natureza. Por todos os que sofrem com o fanatismo político ou religioso. Te rogamos por todos os doentes, nos hospitais ou em seus lares, por todos os nossos irmãos infectados pela Covid-19, por todos os que se encontram em estado grave e por tantos outros irmãos que enfrentam difíceis cirurgias, tratamentos e diagnósticos. Que todos possam almejar, além da cura do corpo, a cura e o refazimento do espírito. Te rogamos por todos os profissionais da saúde, por todos os pesquisadores e cientistas, para que possam ser iluminados pela intuição do alto, para que em breve uma vacina eficaz possa realmente ser utilizada. Pedimos por todos os países que se encontram padecendo por tantos problemas, tendo que fechar suas fronteiras, seus negócios, como num retrocesso. Que Jesus possa amparar a todos, para que em breve tudo isso possa passar. Rogamos pelos desempregados, pelos desabrigados, pelos desistentes da vida, pelos depressivos, pelos que se encontram em crise de ansiedade, que acham que a vida não tem mais um porquê, desistem da oração, abrindo brechas para obsessões tão graves. Pedimos por todos aqueles que têm pensamentos densos de suicídio, de homicídio, de prejuízo ao próximo. Rogamos pela juventude perdida e iludida nas coisas materiais, pela infância abandonada e pela velhice em desamparo. Rogamos pelos asilos, orfanatos, casas de detenção, reformatórios, por todos aqueles que escolheram o caminho da criminalidade, do vício, da droga, do tráfico de drogas. Rogamos, Senhor, por todos os corações aflitos, por todas as dores ocultas, por cada um que clama o Teu nome, pedindo socorro. Que esse socorro possa chegar através do auxílio material ou das benesses espirituais. Rogamos por todos os lares, principalmente os que se encontram em desajuste, por todos os lares onde impera a violência, a falta de saneamento básico, de conforto mínimo. E rogamos, Senhor, que nunca falte um prato de alimento e um cobertor a qualquer ser humano. Nós te rogamos, Jesus, por todos os desencarnados, por aqueles que aportam no plano espiritual sem entenderem a sua situação, que cada um possa ser recebido com carinho pela espiritualidade e encaminhado para um tratamento e para um sono reconfortador. Nós te rogamos, Jesus, pelos nossos entes queridos que já partiram, na certeza que o nosso abraço chegará até eles como um bálsamo de paz. Pedimos pelos nossos familiares,
nossos amigos, nossos lares, nossos ambientes de trabalho. Pedimos por todos os nomes que foram colocados nas caixinhas de vibração, por todas as nossas intenções, na certeza de que o socorro chegará. Rogamos pela fluidificação de todas as águas, nos lares de cada um de nós, aqui na mesa. Rogamos, Senhor Jesus, para que cada um nesse instante possa sentir o passe que a espiritualidade está dando em cada um de nós, revigorando as nossas forças e energias. Pedimos por esta casa querida, por todas as obras sociais, pelas famílias assistidas, pela nossa creche, por todos os tarefeiros, por todos aqueles que estão passando por dificuldades, problemas de saúde, que todos possam receber essa energia da casa de Irmão Romano. Nós pedimos, Jesus, nesse instante, por nós mesmos, que nos fortaleça no trabalho do bem, que possamos ser páginas vivas do Teu Evangelho, levando a cada pessoa que se aproxima de nós um pouco do Teu amor. Auxilia-nos, Senhor, nas nossas imperfeições, supre as nossas deficiências, mas que jamais nos esqueçamos que somos soldados do Cristo na linha de frente. Ave Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações ou permanecer nelas, mas liberta-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente daquele que ainda habita dentro de nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite, irmãos. Aqueles recados tradicionais de todas as semanas, mas que se fazem necessários. Com a ajuda dos senhores e a graça de Deus, neste mês de novembro, conseguimos todos os alimentos para as cestas básicas. Já começaram a ser entregue hoje, já entregamos em torno de 100 cestas hoje já para as famílias, porque a gente está dividindo para não haver aglomeração de pessoas. Então já entregamos uma base de 100 cestas hoje. Agradecemos então a todos que colaboraram com a gente, tá? E de uma forma ou de outra conseguimos para este mês a nossa entrega. Uma outra coisa é sobre as sacolinhas de Natal. Eu achei até que eu não ia falar mais esse assunto, mas pediram para falar. Vieram bastante sacolinhas, mas ainda estão faltando 30 sacolinhas. E então a gente está pedindo encarecidamente essas pessoas que têm que devolver essa sacolinha. Essa semana é a última, a gente não tem mais prazo. Então, que vem entregar, a casa está aberta todo dia, das 8 da manhã até as 17 horas. Uma outra coisa que aqui eu gostaria também de passar é o seguinte: nesses momentos, sem a presença física do público, aqui no GAIR, nós agradecemos a todos que vêm colaborando com a casa via depósito bancário, visto que isso está nos ajudando a manter os atendimentos, né, que a gente tem aqui e também as despesas da casa. Quem quiser colaborar, eu sei que tem pessoas também de fora de Santo André que assiste, até fora do estado, a gente sabe, assistem a nossa live. Quem quiser colaborar é Banco Itaú, agência 1669, conta corrente 20.115, dígito 2, Grupo Assistencial Irmão Romano. Uma outra coisa, o seguinte: a nossa última live vai ser no dia 14,
perdão, será no dia 14 de dezembro. A partir daí nós vamos entrar em férias e a próxima live só em 2021, no dia 18 de janeiro. Então vamos estar de férias do dia 16, porque na terça-feira a gente abre, na terça-feira, na quarta é 16, de 16 de dezembro a 14 de janeiro, que é uma sexta-feira. Muito obrigado. E assim, irmãos, depois dessa noite gloriosa para todos nós vamos nos encaminhando para o término da nossa reunião. Mas lembrando que os tratamentos espirituais magnéticos continuam na noite de hoje e que possamos estar sempre receptivos para mantermos essa boa vibração que conseguimos aqui, através do Evangelho no Lar. Não se esqueçam de suas preces, dessa conversa direta com Deus e com Jesus. E, para tanto, vamos acompanhar o nosso irmão Márcio Vettorazzo, que fará a prece de encerramento da nossa reunião. Estejamos com Jesus, com a graça de Deus. Agradecemos por essa noite abençoada, pelas palavras do Evangelho, que elas possam tocar os nossos corações, os nossos pensamentos, guiando as nossas atividades ao longo desta semana. Agradecemos a todas as entidades que estiveram aqui presentes, nossos irmãos encarnados e desencarnados, que os tratamentos ainda continuarão ao longo dessa semana. Agradecemos ao irmão Romano, mentor dessa casa, pela oportunidade, por essa reunião, pelo aprendizado sobre o Evangelho. Agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos envolveu com seu manto azul sagrado, de amor e proteção, luz e paz. Agradecemos ao Mestre Jesus, pelo convite em seu nome, para que possamos abrir os nossos corações à sua mensagem. E agradecemos ao Deus, nosso Pai, Criador, e pedimos licença para encerrarmos essa reunião dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todos os males. Que assim seja, com a graça de Deus.